Cast no ar. Hoje para falar com Suleima Sena, jornalista com 20 anos de experiência em coberturas esportivas. Passou por rádio, TV, é idealizadora do Donas do Jogo FC, uma plataforma de conteúdo sobre futebol feminino, e autora do livro De Trivelas Sem Firulas, Cenas de Amor, Futebol e Outras Histórias. Que histórias serão essas, hein? Vamos saber? Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube com o GoCast GoManage. E toda terça tem um episódio novinho para você. Agora sim, olha só, quem está com a gente? Norton Capel, jornalista, sempre aqui batendo ponto. Hoje um assunto super bacana, né, Norton? Porque você apoia muito não só as mulheres no futebol, mas o futebol feminino. Isso é muito legal. Tudo bem com você, Norton? Tudo ótimo, vai ser um espetacular programa e eu espero estar à altura de vocês duas. A gente brincou que é tudo com a gente hoje, né, Su? Seja muito bem-vinda. Uma baiana que mora em São Paulo. A gente está louco para saber aí da tua história, da tua trajetória. Primeiro, bem-vinda, né? Que coisa boa de ter aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Obrigada, é uma honra para mim fazer parte aqui desse bate-papo com esses jornalistas da Série A. Estava brincando sobre isso. É uma honra contar um pouquinho dessas histórias no futebol, no jornalismo. Estou encarando mesmo como um bate-papo entre jornalistas, falando sobre uma paixão, né? Que é o futebol, que é o jornalismo esportivo, e fala de uma pauta tão importante, tão necessária, as mulheres no esporte, né? Bem bacana. Muito obrigada mesmo, a honra estar participando do Aliás, GoCast. essa paixão nos uniu, né? Jornalismo, esporte é uma combinação que para nós é perfeita. Agora a gente quer saber, Su, como é que tudo isso começou? Por quê? Hoje a gente sabe que existem mais mulheres em campo, existem narradoras, comentaristas, árbitro, é muito mais normal a gente ver mulher na arquibancada, mas lá no nosso tempo e no meu também, era mais difícil, né? Era muito mais difícil. Como é que você encontrou o lugarzinho ao sol? Me conta. Eu gosto de falar assim que eu sou uma ex-jogadora de futebol frustrada. Já me falaram assim, não fala isso, você é jornalista. Eu disse, não, mas para eu contar um pouquinho da minha história de futebol, eu preciso falar sobre isso, porque eu queria ser uma jogadora de futebol, né? Eu sonhei com isso. Só que faltou oportunidade, faltou talento da Marta Formiga. Mas eu comecei jogando futebol, né? Várzea, em Salvador. E assim surgiu a minha paixão pelo futebol. E imagina naquela época, se hoje já é difícil o futebol feminino, imagina naquela época na Bahia, e a realidade bateu a porta e eu vi que realmente estava muito além, né? E o jornalismo foi uma maneira que eu encontrei para estar perto do futebol. Falei, vou para o jornalismo, vou fazer jornalismo para ser jornalista esportiva e assim estar perto do futebol. Então eu escolhi o jornalismo pelo futebol, porque eu queria fazer parte do futebol. Então, quando eu comecei no primeiro semestre da faculdade de jornalismo, eu tive a oportunidade para fazer um estágio com o hoje saudoso Oswaldo Júnior, que tinha um programa de esporte muito conhecido na Bahia, né? E o sonho dele era ter uma mulher narradora, porque na época tinha a Luciana Mariano, né? E aí ele falava, na época eu não pensei, eu tinha 19 anos, e aí ele falava assim, não, a Luciana do Vale lançou uma mulher, e eu queria também aqui na Bahia lançar uma mulher narradora. Eu falei, olha, não existe a possibilidade, eu estou entrando no jornalismo, narrar um futebol, enfim. Eu não tinha referências, infelizmente, eu não tinha referências femininas, né, no jornalismo esportivo, porque eu cresci escutando os homens, então eu ligava, todas as rádios eram homens comentando, homens narrando, homens repórteres, então não tinha essa referência. E eu comecei a me inspirar neles mesmo. Então, quando eu fui trabalhar com o Oswaldo Júnior, super admirava a maneira como ele conduzia uma entrevista, um repórter. Eu acho, não, eu quero ser um repórter, quero ser como o Oswaldo Júnior, porque era a referência que eu tinha, né? Eu venho da época que a gente ia para o estádio de futebol com um radinho, né, de pilha. Então, eu tenho uma relação muito forte com rádio, porque para mim foi uma escola, e eu comecei assim. E o espaço que eu tive, ele falou assim, olha,
Não tem espaço aqui, já temos comentarista, já temos repórter do Bahia, do Vitória, tem a Federação Baiana de Futebol. Te interessa? Falar. Até servir cafezinho, eu queria estar ali, né, naquele ambiente, conhecer, né, ver como é que funcionavam as coisas. Então, foi muito interessante. E o engraçado é que o primeiro eu estava comentando, que a primeira personalidade do mundo esportivo que eu entrevistei foi o hoje atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o Edinaldo Rodrigues. Ele, na época, era presidente da federação e eu lembro o nervosismo, né? Que eu ia entrevistar já o presidente da federação no evento, que estava anunciando o Campeonato Baiano. E eu vivi muitas coisas, assim, futebol me trouxe muitas coisas boas, mas gera gatilhos ainda, muitas coisas, pode ser tóxico também. E naquela época eu acho que era muito, acho não, tenho certeza, era muito mais difícil, especialmente para uma menina, né? 19 anos, uma menina, vou considerar assim, hoje eu vejo 19 anos, desbravando, né, aquilo ali, tentando buscar espaço, tentando existir, tentando ter voz, porque já começava assim, porque era uma roda que todo mundo tinha voz e quando eu falava, não, já era aquela coisa toda. Então eu precisei, eu falo assim que eu tive que usar muito, que infelizmente há um pouquinho até minha agressividade, muita energia masculina eu tinha que ter para sobreviver, senão acho que eu não estaria nem aqui hoje conversando. Então às vezes os homens falavam alto, eu tinha que falar mais alto. Os homens gritavam, eu tinha que bater na mesa. E falava, não, eu não concordo. Todo mundo olhava assim, como assim? Quem é você para não concordar? Aí eu sempre fazia questão de colocar o meu ponto de vista, porque eu acho que é saudável, é importante a gente ter, né, o nosso ponto de vista, colocar, brigar por isso e existir. Eu acho que essa é a palavra, porque nós mulheres no futebol é uma coisa tão simples e as pessoas complicam. A gente só quer existir mesmo, a gente quer ter voz, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer aquilo que a gente gosta. Então, eu não me via ali como diferente. Eu era uma mulher, ok, mas o que me diferenciava? Ah, os homens, a maioria que eu conheci também eram jogadores de futebol frustrados. Também muitos queriam ser jogadores e foram para o jornalismo. Foram para o jornalismo esportivo porque gostavam de futebol. O futebol é uma delícia de esporte. Então, por que é tão estranho? Por que a gente não pode também participar, né, dessa... Por que a gente não pode comer esse pedacinho de bolo que é o futebol, né? Então, é mais Que ou é menos uma por aí. delícia. É uma delícia, né? Ô, Norton, você queria ser jogador de futebol ou teu negócio era o surf mesmo? Olha, eu, na verdade, por algum tempo sonhei em ser jogador de futebol, mas eu acho que eu tive consciência muito cedo que eu não seria um jogador de futebol, porque eu não tinha algo básico do jogador de futebol, que é a determinação para ser jogador de futebol. Acho que sem determinação ninguém chega a lugar nenhum. Mas eu sempre admirei a presença feminina no futebol, eu sempre acho que ela traz e sempre trouxe o diferencial, o novo, a visão diferenciada. E aí eu queria saber, e agradecendo aqui a presença da nossa convidada, Suleima, o que mudou nesse tempo que tu começou no jornalismo esportivo e hoje? É muito diferente? Barreiras foram superadas? O que ainda precisa ser superado? Em que nível nós estamos nessa relação da cobertura, da presença da mulher no futebol? Brasileiro e mundial, aí também não tem muita variação. Bom, obviamente tudo é muito diferente. E quando eu falo assim do jornalismo esportivo, eu tenho que falar também do meu contexto, né? São Paulo já existiam, por exemplo, mulheres, né? Em 2004, quando eu comecei em Salvador, já existiam muitas mulheres, tinham pioneiras aqui, já eram muito mais comum. São Paulo, por exemplo, o grande centro. E na Bahia, não. Então, assim, e ainda como repórter de campo, tá ali no gramado, era muito difícil. Eu me sentia muitas vezes um ET. Então, não tinha, eu olhava para um lado, era homem, ou para o outro, homem. Tinha uma ou outra, assim, jornalista que às vezes do jornalismo ia para lá, mas não cobria o dia a dia do clube. Então, hoje, já muda isso. Você chega numa coletiva de imprensa, você já vê várias mulheres ali trabalhando. Você liga a TV, você vê mulheres narrando. Isso, assim, eu falo assim, estamos vivendo num momento que, eu acho que Eduarda, talvez, ela tenha esse mesmo sentimento. É como se fosse um sonho materializado. Você vê é,
natural. A mulher está ocupando um espaço ali, né, que ela gosta, que ela sabe, que ela entende, trazendo a visão dela, mulheres comentando, mulheres narrando, canal aberto, canal fechado, na rádio. Então, assim, mudou muita coisa. Hoje, uma menina que começa no jornalismo esportivo, ela tem muitas referências, tem muitas. Então, é diferente na minha época. Referências que eu falo, referências femininas. É aquela mulher que entende que ela pode ser uma jornalista esportiva, pode ser mãe, pode ser uma gestora, pode, enfim, todos os lugares têm isso. Estamos ainda bem longe do ideal? Sim, estamos bem longe, né? A gente vê a salário e espaços ainda, mas é muito mesmo diferente de quando eu comecei, é totalmente diferente. E até a visibilidade, por exemplo, futebol, né? A gente vê o futebol feminino da maneira como é. Agora já dá uma esfriada. Copa do Mundo, todo mundo fala, não, eu apoio, é muito modinha hoje o futebol feminino, né? Então, assim, não, mas eu apoio, porque as pessoas veem hoje, muitas vezes, pela vista do mercado. Então, falar assim, não, mas tá todo mundo, o mundo todo tá falando, futebol feminino é um novo produto, legal, bacana, mas futebol feminino eu sempre falo que é muito além do futebol, especialmente para mulheres. Futebol feminino é a mulher ocupar um espaço que ela quer ocupar, ser o que ela quer ser, e, enfim, e trazer referências para outras meninas também, como minha filha, ela entender que ela, se ela quiser ser uma jogadora de futebol, ela pode conciliar isso, ela pode ser uma mãe, ela pode ser uma empresária, ela pode ser quem ela quiser ser. Então, acho que é mais ou menos por aí que eu consigo ver essas mudanças aí. É o momento de sonhos? Não, não é. Está bem longe ainda. A gente olha para os cargos de liderança no esporte, no futebol, e a gente não vê muitas mulheres, até no comando técnico das equipes. A paciência com as mulheres, por exemplo, também, né? A mulher não pode errar. A gente viu um exemplo na própria seleção brasileira de futebol. A Pia, né? Ela não conseguiu fechar o ciclo dela. Tudo bem, a gente sabe que a gente tem uma cultura imediatista no futebol, enfim, mas não tiveram a paciência. E eu que acompanho o futebol feminino, a seleção brasileira há muitos anos, eu vi homens no comando técnico que, assim, que de 9 derrotas vai para a Copa do Mundo. Então, assim, não tem problema o homem errar, porque o homem ele está acertando ali o esquema tático, então tem que dar tempo. Agora a mulher não tem tanta paciência. Não foi assim com a Emily, não foi assim com a Pia. E na arbitragem, a mesma maneira, uma narradora, comentarista. Não, se a gente erra, parece que a lente, né, a lupa é bem maior. Então, isso ainda precisa mudar. Precisa mudar a gente aceitar, principalmente isso aí para os homens, né? Aceitar, sim, que vocês precisam treinar o olhar para vocês, porque não é estranho uma mulher, por exemplo, narrar. É que vocês não estão acostumados mesmo e precisa, enfim, se acostumar, porque isso é o natural. Você chega no estádio de futebol, você vê mulheres lá, meninas com 18, 19 anos. Hoje, eu tenho certeza, você chega numa faculdade de jornalismo esportivo, ou de jornalismo, você vê várias mulheres, não quero cobrir o esporte. Por quê? Porque hoje ela olha e vê referência, ela vê que é possível. Então, essa a importância da mulher ocupar esses espaços, para elas serem referências, né, para outras que estão chegando. E esse é o nosso papel, eu acho, o meu, da Eduarda, a gente desbravou lá, aguentamos tudo que tivemos, para hoje a Oh, gente ver essas mulheres ocupando esse espaço, é uma delícia. Agora é a hora da festa. e eu acho que você fala muito bem sobre isso, né? A gente tem um novo normal hoje. Não é o ideal, mas é um novo normal. É algo que a gente já começa a ver com mais naturalidade. Ainda causa espanto, eu vejo, eu fico impressionada. Os posts no Instagram que envolvem mulheres, as críticas são pesadas demais, demais. E eu falo isso na minha palestra, Su, que é muito parecido com o que você disse. A mulher, se ela se engana, é porque ela não sabe futebol. O homem, se ele se engana, ele cometeu um pequeno deslize. E a gente não, a gente fica taxado, né? Então, a gente precisa estar sempre na linha e sempre na frente, e sempre buscando o máximo possível para poder habitar esse mundo, né? Que bom que estamos achando isso mais normal hoje, são mais mulheres realmente,
E eu acho que essa voz é importante, né, Norton? Porque acaba que uma fortalece a outra. Eu e a Su estamos vindo aí de mesma geração. Então, hoje a gente realmente vê uma nova realidade, muito mais legal. Sem dúvida. Esse ponto que vocês tocam, que as críticas ao trabalho feminino é muito maior, é a prova de que existe todo um passado aí de misoginia, de preconceito contra as mulheres no futebol. E não é fácil lutar contra ele. Imagino a dificuldade que vocês enfrentaram, porque na condição de homem que viveu o futebol desde que nasceu, para mim sempre foi muito mais fácil essa condição. Apesar de eu já ter comentado aqui, eu tenho exemplos na minha família das mulheres sempre participando do futebol. Portanto, para mim nunca foi algo novo. Eu sempre achei isso o mundo normal, o normal que vocês falam. Então, essa realidade hoje, ela é muito importante. E eu fico feliz em ouvir depoimento como de vocês que as coisas estão melhorando. Mas a gente precisa melhorar muito mais, e é por isso que o Golcast está aqui. E aproveito para perguntar sobre o teu projeto, de esse projeto do Donas da Bola. Qual é a ideia? Onde tu te inspirasse para criar esse projeto? Que o nome é muito bacana. É pegar a bola, né? Eu sou velho, eu sou do tempo do CB Durão, o dono do time, o dono da bola e o juiz. Como é que é esse conceito aí do teu projeto? Oi, donas do jogo, né? Eu coloquei até assim, porque, primeiro, assim, o Dona do Jogo, ele tem um principal objetivo, dar voz às mulheres no esporte, fazer com que as mulheres sejam as protagonistas. Sim, a gente criar o nosso espaço. Já que a gente não pode pegar a bola para brincar, a gente cria e a gente brinca da maneira como a gente quer brincar. Então é mais ou menos isso. Lá são as mulheres que são protagonistas, futebol feminino é o carro-chefe, então a gente vai provar com Donas do Jogo que existem histórias maravilhosas de inspiração também no futebol feminino. Que tem muita história legal no futebol masculino, bacana, legal, mas no futebol feminino também tem. E alguém precisa contar essa história. E se a gente ficar esperando que essa oportunidade, né, que alguém faça essa caridade, né, caridade, não acontece. Então, como surgiu dentro do jogo? Como eu trabalhei muito tempo e eu tinha que seguir aquilo ali que a rádio ou que a televisão, né, eu sempre tive que brigar muito, principalmente para colocar pautas de futebol feminino dentro das redações. Essa é uma briga minha, muito grande. Mas a gente vai falar de futebol feminino. E eu tinha que tentar convencer de alguma maneira que tinha, sim, que se a gente falasse de seleção brasileira masculina, também tinha que falar de seleção feminina. Se a gente tinha que falar de um Ronaldo, a gente tinha que falar da marca, que a gente tinha referências, a gente tinha uma Cici que é reverenciada no futebol norte-americano, mas a gente não fala aqui. É como se não existissem. É como se não existisse futebol feminino antes da Marta. E tem sim. Tem a Roseli Belo, tem a Pretinha. Eu consegui ver essas mulheres jogando futebol, né? E eu entendo muito bem a importância delas no futebol. Então, a gente quer, com o dono do jogo, dar essa voz mesmo à mulher, falar, contar história. A gente tem um podcast que a gente entrevista, né? E conta todas essas histórias. A gente cobre também o dia a dia dos clubes. Eu faço a cobertura dos campeonatos também, falo de Série A, falo de Série B, se tiver alguma mulher com história de gestão no clube, eu quero fazer isso. Eu entrevistei recentemente a presidente da Minas Brasília. Eu não sabia que existia, são duas mulheres que criaram um time de futebol que já nasceu para o futebol feminino, não existe masculino, não veio do masculino. Elas criaram, e elas são ex-atletas, né? E olha que história interessante, que bacana, e que elas têm feito com o Minas Brasília. Muita gente não sabe, não conhece essa história. Eu acho que é uma história interessante que tem que falar até para inspirar mesmo. Então, eu acho que durante o jogo começou por isso. Eu precisava realmente, para eu voltar eu fiquei um tempo afastado do futebol, como eu falei, futebol um tempo causou muitos gatilhos mesmo. Cansei muitas vezes de dar murro em ponta de faca e falei, só volto realmente para eu deixar minha filha, eu preciso de um propósito. Então, o Dono do Jogo é o meu propósito hoje, é o que faz com que eu acorde com entusiasmo, com vontade para falar.
de futebol para contar histórias dessas mulheres. É o que me oxigena. Cada história que eu conto é o que me oxigena. Então, eu acho que é basicamente isso. O Donos do Jogo é um bebê ainda, né? Vai fazer um ano agora em novembro. Começou na Copa do Mundo do Catar. Eu sempre fui participativa, né? Mesmo longe da TV e do rádio, mas, claro, assistindo os jogos, comentava nos stories, e muitas pessoas, muitos seguidores, falavam, Suleima, poxa, eu nem sabia quanto é que estava o jogo na Copa, mas aí eu fui no seu stories, você deu um resumo da partida, do que tinha acontecido, que você tem que voltar para falar, voltar para o jornalismo esportivo e tal. E a maioria dos meus seguidores no Instagram, no Facebook, eram pessoas que me acompanharam já desde a época, né, lá atrás, né, no jornalismo esportivo. E eu sentia realmente, mas eu falei assim, mas eu não quero voltar e encontrar aquela mesma coisa. Tem que ter um propósito, uma coisa maior. Eu falei, futebol das mulheres, vamos dar voz às mulheres no esporte, né? Vamos criar essas referências, vamos dar visibilidade para essas mulheres, porque já tem muita gente falando do futebol masculino, né? Tem muita gente reverenciando o Messi, né? Então, assim, vamos falar das mulheres, a Sinclair, né, que está se despedindo aí, vamos contar a história da Marta também, e dessas que estão chegando, da Geise, vamos falar dessas meninas que estão na Europa, levando o nome do Brasil, vamos falar, enfim, de tudo isso daí, daquela menina que está ali fazendo uma peneira na ferroviária com 12 anos. Isso é uma coisa incrível. Quero que minha filha olha para mim e fala assim, mãe, vamos assistir o jogo das meninas. Ela fala isso para mim porque ela assiste o jogo das meninas, que ela assiste o jogo de futebol feminino, ela vai para o estádio comigo. Futebol feminino, isso é gostoso ainda, porque te possibilita você ir com a família para o estádio de futebol, sem preocupação. E eu posso falar assim mesmo, garantir. Você chega no estádio hoje, uma partida de futebol feminino, você vê crianças, né, crianças ali com os pais assistindo um jogo. Eu já fui para São Paulo e Palmeiras, um jogo de grande rivalidade no futebol, e ver crianças assim, a jogadora do São Paulo se aproximar da torcida do Palmeiras e tirar foto com torcedores. É o tipo do futebol que eu quero. Eu acho que é o mundo que eu quero para minha filha, e o Dono do Jogo faz parte disso. Criar esse mundo que eu idealizo, né, para a minha filha enfim, é um propósito, é o meu propósito. Muito legal. Tu falou de algumas histórias, né? E eu imagino que tenham inúmeras, mas qual é a tua história? Porque assim, você falou já repetidas vezes sobre gatilhos. Você poderia contar pra gente o que que te decepcionou nessa estrada? E muito bacana hoje você ter essa nova visão, né? Porque eu imagino que tenha sido dura essa estradinha aí. Sim, exatamente. Eu falo que o futebol ele criou uma casca tão grande em mim. Todo mundo fala assim, Suleima, você tem medo disso? Eu falei assim, gente, eu trabalho com futebol, né? Então, eu comecei a 19 anos, então tudo que tinha que passar e eu tinha que me defender, eu me defendia. Então, gatilhos, coisas assim, parece bem simples. Por exemplo, você chega no estádio de futebol, eu cobri campeonatos intermunicipais, campeonato baiano, e você chegava naqueles estádios, né, bem pequenininhos, arquibancada, que eu era repórter de campo. A gente escutava tudo, menos que é bonita, vamos falar assim, né? Era muita coisa ali, você tinha que manter aquele foco, a concentração, e muitas vezes eu olhava os colegas e muito eu sentia até um sorrisinho assim, tipo de canto na boca, tipo, vamos ver até quando, né? Era essa sensação, eu não estou generalizando, né? Mas essa é a minha experiência. Eu tive amigos que foram aliados, pessoas maravilhosas, aliás, eu tive a oportunidade no jornalismo esportivo, foi o Oswaldo Júnior, que eu sou muito grata. Em São Paulo, eu tive a oportunidade com Flávio Prado também. Flávio Prado foi um professor assim extraordinário para mim, porque ele me deu, quando eu cheguei na Jovem Pan, ele falou assim, Lema, o que você quer falar? E eu comecei falando sobre histórias de futebol, eu coleciono livros de futebol, então eu gostava de contar histórias do Garrincha, enfim, de vários atletas, e depois ele falou, agora vamos selecionar o que eu quero falar de futebol feminino, e eu tive um quadro. Então, o que eu queria fazer, o Flávio, ele sempre foi um cara que tinha uma cabeça muito assim na frente, né? Bem à frente, assim. Então, tem homens maravilhosos, mas
outras experiências que não foram realmente tão positivas, de a gente escutar as coisas que a gente não queria e fingir. E eu não tinha ninguém para poder contar, e a gente nem podia contar, porque quando você conta, você está sendo, aí você está sendo frágil. Você não pode nem chorar. É aquela coisa assim, engole o choro. E assim, você é meio que, por que você está aqui? Por que você procurou? Vai fazer outra coisa. Vai cobrir. Eu ouvia isso, Suleima. Você é muito feminina para o futebol. Vai trabalhar em outra editoria. O que você está fazendo? Você vem. Então, assim, era uma coisa que meio para você ser aceita, tinha que se masculinizar para estar ali no meio. Você não pode ser feminina e estar no esporte. E tinha que ter uma razão. Ou, Maria Chuteira, essas coisas todas. Ah, tá, porque o jogador. Teve um momento que eu agora não, que eu tenho maturidade, mas quando lá no início, que às vezes eu respondia, eu estava assim, meio sem paciência, as pessoas. Ah, mas você está no futebol, mas você entende? Era sempre essa pergunta, né? E aí eu já respondi assim, eu falei assim, na verdade eu não entendo. Eu tô para poder assistir as pernas dos jogadores de futebol, porque acho que fica mais perto. Eu começava assim a usar a agressividade daquela maneira que as pessoas se assustavam, né? Aí eu falava, gente, aí eu pegava e falava assim, pelo amor de Deus, esse não é o tipo, você se fosse um homem falando que trabalha com futebol, você perguntaria se ele entende futebol? Acredito que não, né? Então, assim, não é o tipo de pergunta que não, mas desculpa, eu não tô querendo ofender, não, e eu também não tô, mas é que realmente, isso é quando o copo já tá cheio. Quando você chega que era o tempo todo você tem que se explicar por que você tá. Dentro de casa a gente tem que se explicar. Para minha mãe, a gente tem que falar por que eu queria jornalismo esportivo. Eu não queria para uma coisa mais convencional, né? E por mais que você não consegue, né? Explicar. É uma paixão. Futebol é uma paixão. Não tem paixão, não se explica, se sente. E eu queria sentir essa paixão mesmo. Ali tá no dia a dia, fazendo aquilo que me dava prazer. As melhores coisas também que eu vivi na minha vida foi o futebol que me proporcionou. Então, ir para o estádio do Maracanã, conhecer o Pelé, entrevistar o Rivelino. Era isso. Na minha adolescência, os quadros, os meus pôsteres não eram de roqueiros, não eram de popstars, eram jogadores de futebol. Maradona era o meu rock and roll, entendeu? Então, assim, era isso, era esse o mundo, era o mundo, meu mundo. Então, não existia coisa mais natural do que eu trabalhar com futebol. Mas quando eu fui para a prática, as pessoas e aquele contexto fazer como se fosse anormal a minha escolha. E eu cheguei a questionar, comecei a falar, será que eu não tenho algum problema? Porque realmente não é normal as mulheres. E aí, quando eu comecei a fazer, aí eu comecei a cobrir Bahia, né? Eu fui setorista do Bahia e eu comecei a viajar. O Bahia jogar fora e vinha para São Paulo e chegar. E aí eu via as mulheres aqui em São Paulo na coletiva de imprensa. Eu falava, não, eu não sou, tem outras malucas ali, obrigada, eu não sou. Não, 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 mãe. Então, assim, sobre referência, a importância de você ter, né, essa referência. Eu falo assim, não, o que eu estou fazendo é normal. São eles que ainda não entenderam. E um dia, eles vão ter que aceitar e vão ter que ser aliados mesmo da gente, porque vão entender como é legal, né, a diversidade, como é bacana a gente poder compartilhar isso aí, né? Às vezes a gente está vendo um lance ali da partida, está assim, no dia a dia mesmo. Eu adoro conversar com pessoas de futebol. Eu chego no Uber, eu quero falar de futebol. Eu viajo, meu marido falou assim: ah, Suleima, você já conversou todos os motoristas para a África do Sul. Você que fica falando sobre futebol, eu falo assim, porque eu quero saber como é aqui, como é que eles enxergam o futebol, o que eles conhecem. Enfim, não tem folga, né? Então é mais ou menos isso. Eu lembro Antes, quando eu era adolescente, aí eu tinha um menino que eu gostava. E eu fiquei apaixonada por esse menino. E aí, né, eu falei, ai, não, eu gostei dele, então, que aí o menino falou assim, então, eu não curti essa menina, ela só pensa em futebol. Ela só fala em futebol. E naquele momento eu fiquei tão frustrada, né? E hoje eu falo assim, poxa, que elogio que o cara me falou, né, naquela época. Que bacana, né? Em compensação, tinham outros que diziam que era a namorada perfeita, né? Porque só falava de futebol. Eu, uma vez, Su, eu disse para o meu namorado, eu digo, ai, olha só que legal, eu vou viajar na segunda-feira. Ah, é mesmo? Para onde? Eu falei, então, eu vou viajar com o Inter. Ele disse, com o Inter? Mas quem vai? Como quem vai? É o de Libertadores do Internacional, como quem vai? Então, assim, é diferente quando é com a gente, né? Não é o Inter, o time, você trabalhando como repórter, mas assim, ele ficou preocupado aqui, ia viajar eu e os jogadores. Tipo, quando que Sim. passa isso na nossa cabeça? É muito maluco, né?
não é muito maluco. Hoje eu sou casada com um que não tem nada de futebol, um São Paulino, e eu assisto mais jogos de São Paulo, atualizo ele em tudo assim, e mais entende, né? Respeita, até porque quando eles conheceu, eu já falei assim, eu preciso falar de uma paixão, que é antiga e ela não vai sair da minha vida. E foi muito bacana isso, porque possibilita que eu tenha um jogo, tenha um final do Brasileirão, e aí eu vou ter que estar lá. E ele fica com a minha filha, enfim, e a gente poder, né, não precisa ser da minha área, tem que entender, porque eu também não estou na área dele, eu entendo como ele precisa fazer uma reunião de trabalho, uma viagem. Eu fui em abril, eu fui para Londres cobrir a finalíssima. Foi muito bacana a experiência e para mim assim foi transformadora, porque foi a primeira vez que eu fiquei longe da minha filha, né? Que eu ia fazer, eu não imaginava, porque como ela nasceu um pouquinho antes da pandemia, então eu virei meio com a mãe de pandemia e eu não sabia como que ia acontecer. E eu fiquei com muito medo e ao mesmo tempo assim, ai, muito energizada para fazer aquilo ali. Eu falava assim, eu chegava e falava, Sulene, você tá fazendo, você vai cobrir a finalíssima de futebol feminino. Olha que bacana, no Wembley. É isso que você tem que focar. E eu lembro quando eu cheguei no Wembley, eu chorava, eu parecia uma criança, aquilo ali. E eu falava, é isso que faz meu coração vibrar. É isso que eu gosto. É isso que me dá motivação. É essa mãe que eu quero ser para minha filha. Quero que ela olhe para mim e fale assim: poxa, minha mãe, ela faz com paixão aquilo que ela gosta e ela queria ser. E se ela tiver que pegar e falar alto em casa, é isso que eu quero por favor, aceite, porque eu aceito. Enfim, é isso, essa referência que eu quero passar para minha filha, para que ela seja, que ela escolha aquilo que ela quiser, que ela seja feliz, que ela tenha um propósito. Então, para mim, eu não consigo me ver longe do futebol e ninguém vai tirar isso. Ninguém, 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 nunca mais. Então, assim, esses fantasmas, os gatilhos, tudo aquilo ali eu já deixei, porque eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, Suleima, com 19, você não tinha medo desses monstros? Você não ficou, eu não fiquei em momento nenhum embaixo da cama, ali, ou fiquei assim, eu não vou. Eu ficava aquela coisa ali, eu engolia aquilo ali e ia, falava assim, não, eu preciso ser profissional, eu vou mostrar o meu trabalho, é isso. Não importa o que eles pensem, eles não precisam gostar de mim, me achar bonita, me achar legal, enfim. Eu quero que eles olhem a Suleima e vejam o meu trabalho. E aí julguem a partir do meu trabalho. Se eles gostarem, ok. Se eles não gostarem, tudo bem. A gente não precisa estar agradando. E se eles não aceitam, aí eles que têm que se trabalhar. Aí não sou eu que estou trabalhando, sou um profissional e a gente precisa exigir respeito, é uma coisa muito básica, né? Então, acho que é por aí. Eu quero saber quem são teus ídolos como jogadores, tanto no masculino como no feminino. Tu fizesse algumas referências, mas eu gostaria de saber assim, é, quem te inspira ou quem te traz, né? Eu tenho meus ídolos como jogadores, que eu acho incríveis. Quem são eles para ti que te dão também, te fazem ter essa explosão, essa emoção? Olha, eu vou te falar, a minha jogada, assim, é, a Pretinha, eu preciso falar dela porque quando eu comecei a assistir, né, eu tive a oportunidade, porque naquela época eu não tinha tanto, eu não passava tanto da televisão, mas os primeiros jogos que eu vi de futebol feminina, tinha a Pretinha, Michael Jackson, então eu sou dessa geração, então eu preciso falar dessas mulheres. Marta é indiscutível, por tudo que ela representa, ainda por cima é nordestina, então eu imagino o contexto que você estar no meio super machista no Nordeste, você ir para o meio do futebol. Enfim, nossa, são várias, assim, de mulheres do passado e presentes, é porque ainda continuam sendo, né? No masculino, Ronaldo, fenômeno, com certeza, estou falando daqueles que eu vi, e daqueles que eu não vi, mas acabam sendo os meus ídolos porque me encantam. Então, assim, número um, Garrincha, que eu não vi jogar, mas ele, para mim, eu não sei, eu sei lá, eu acho que eu tenho meio uma queda pela rebeldia, né? Então, os jogadores rebeldes sempre, assim, de alguma, que, enfim, desafia o sistema, tem uma coisa a mais, eu acho que vai assim, além do futebol, Sócrates ou Pelé, sem dúvida. Pelé foi uma coisa um pouquinho que veio depois, porque eu tinha uma visão diferente dele, né? Eu até falava assim, eu reproduzia assim, mas o Pelé não deve ter jogado aquilo tudo. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na Cinearte,
que fez o filme Pelé Eterno, né, com Aníbal Massaín. Então, tipo, isso foi um presente que o futebol me deu. E quando eu cheguei eu vim morar em São Paulo, e qual era o meu trabalho? Era simplesmente ficar de madrugada assistindo as partidas do Pelé. Então, assim, que eu tinha que pegar todas aquelas imagens, porque ele estava fazendo uma série do Pelé Eterno, e eu tinha que fazer a descrição daquela imagem. E eu lembro que eu liguei para o Aníbal Massaín e falei, Aníbal, esse homem, ele não é normal, não é possível, porque não está editado, como é que ele conseguia fazer? Que inteligência! E aí, a partir daquele momento, eu realmente fiquei com vergonha, que eu falava assim, não, acho que isso daí é tudo marketing que faz, que ele não deve ter jogado nada, se fosse hoje, eu falava assim, não, ele realmente não dá para comparar, porque ele estava assim, acima daquilo tudo que ele fazia, inteligência, antes de uma jogada, como ele conseguia enxergar aquilo ali, tudo, naquele período. E treinando daquele jeito, né? Era educação física, né? Parecia aquela educação física da escola, e eu vi algumas cenas no quartel, aqueles jogadores, e aqueles caras faziam aquilo tudo, né? E eu me lamento, assim, eu lamento muito, assim, não ter vivenciado aquilo ali. Eu morro de inveja das pessoas que tiveram a oportunidade de ver esses caras jogar, porque, assim, o que eles faziam dentro de campo era incrível. E a referência também, muitas vezes, assim, de paixão pelo clube, paixão pelo esporte em si, o que, infelizmente, hoje é um pouquinho mais difícil a gente ver. Eu me encanto muito com história de superação, mas o futebol, ele chegou de uma maneira, com o mercado, né, assim, o marketing tão avançado, que é até difícil a gente, sei lá, até se identificar, né? A gente olha hoje para a seleção brasileira, por exemplo, a gente pegar um atleta mesmo que se sentir isso na gente a gente tem que se esforçar um pouquinho mais, né? Não sei se eu E, respondi. não, claro que sim. Aliás, isso que tu nos contaste aqui do Pelé é fantástico. Eu fiquei aqui, nossa, empolgado e fiquei com inveja, inveja boa, tá? Deixa eu deixar claro aqui, mas fiquei com inveja boa desse período aí que você ficou madrugadas vendo detalhadamente os lances do Pelé. Eu tenho o DVD do Pelé Eterno e eu sempre achei ele um cara fora, acima de qualquer coisa. Mas no Bahia, quem é teu ídolo? Você é uma torcedora do Bahia Esporte Clube. Quem é o teu grande jogador na história? Eu vou contar de um cara que, quando eu cheguei aqui em São Paulo, foi muito engraçado. Eu estava escrevendo a biografia do Bejoca. Não sei se vocês conhecem a história do Bejoca. É um centroavante do Bahia da década de 70, que era super polêmico. Ele foi jogar no Flamengo, né? Ele parou, assim, literalmente uma partida de futebol, porque ele era brigão. Então, esse foi inclusive o meu TCC na faculdade. Eu falei sobre a história do Bejoca, que era Bejoca, mito e rebeldia no futebol brasileiro. E eu comecei a procurar produtora, porque eu queria lançar a biografia do Bejoca. E as pessoas falavam assim, mas Suleiman, ninguém conhece, né? Não é interessante. E assim, inclusive, que surgiu o de Trivelas em Perudos, porque eu queria escrever a biografia do Bejoca e as pessoas falaram, Sulema, é melhor você pegar e contar, você tem tanta história no futebol, né? Você que sou Rivelino, você conheceu o Pelé, você como jornalista esportiva mesmo, as histórias, por que você não conta isso, né, em um livro, você conta tudo aquilo ali e acabou ficando. Então, Bejoca, com certeza, porque é um ídolo, qualquer torcedor do Bahia, porque ele representava a raça, a garra, dentro de campo. Eu acho que no Internacional é muito isso, né? Os jogadores que geralmente não eram nem assim os caras que eram os mais craques, mas os caras que representavam isso, a torcida acabava se identificando. Bobô, né? Sem dúvida, mas o Raul com certeza, porque foi o momento mais emocionante que eu vivi no futebol. Mas tem o Wesley Pitbull, agora tem que ter o Everaldo, porque ele precisa nos salvar, né? Então, assim, depende da época, do contexto, mas todos eles, o Douglas, né, que jogou, inclusive, no Santos, do Pelé, Maria, todos esses jogadores que trouxeram, de alguma maneira, contribuíram para a história do clube, são meus ídolos, né? Então, assim, porque o Bahia é meu xodó, então, é, são eles todos fazem parte, assim, do meu. Vem cá, como Mas, é que é você como torcedora? Porque que você é uma apaixonada por esporte, especialmente futebol, a gente já sacou aqui. Agora, como é que é a sua torcedora? Eu sou insuportável.
Eu sou insuportável. Eu falo assim, não dá pra eu assistir futebol com ninguém, assim. Se as pessoas não me conhecem, assistir um jogo de futebol, o jogo do Bahia, assim, me filmarem, falam assim, que isso? Quem é essa? Sei lá, muda a minha personalidade, né? Porque eu xingo o árbitro, eu xingo o jogador, é como se eles estivessem me escutando ali, sabe? Aquela coisa. Então eu sou muito, 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 muito chata. E assim, uma história do Bahia, quando eu comecei lá no Bahia, quando eu tinha meus 14, 15 anos, e eu fundei a primeira ala de feminina de torcida organizada, né, do Bahia. O que foi que eu fiz? Eu ia para o estádio de futebol e tinha outras mulheres, né? As mulheres, cada uma, assim, no seu casulo, assim, e eu chamei essas mulheres e falei, vamos fazer uma ala feminina, né? Porque ficava uma lá, outra aqui, e a gente aquela coisa. E aí a gente formou a primeira, acho que deve ter sido uma das primeiras alas de feminino de torcida organizada, né? Que eram as tricoletes. E a gente ficava lá na torcida fiel, a gente viajava nos ônibus com o clube, acompanhava. Então era aquela mesmo de chegar, gritar, torcer. Então, eu sou aquela torcedora mesmo de arquibancada, de que gosta de viver aquela emoção. Até hoje, eu viajo, eu coloco sempre assim no meu roteiro, se tiver, eu já olho lá para ver se vai estar rolando algum jogo, eu quero ir assistir um jogo, eu gosto de ir para arquibancada também. Eu gosto de estar ali no campo, mas também eu gosto de vivenciar aquilo ali. Então, assim, como torcedora do Bahia, eu sou bem chata mesmo. E é o único time, que é bom a gente falar isso, porque quando chega em São Paulo, o pessoal questiona, mas você para alguém aqui de São Paulo, você não torce, você só torce para o Bahia. Falou, olha, a gente troca de cidade, de marido, de país, mas de time a gente não troca, não tem como, a gente nem sabe, o time que escolhe a gente, né? Meus irmãos são torcedores do Vitória, então assim, eu não tenho uma referência, nem um torcedor do Bahia, assim, maior, né? Eu tinha o meu avô, que era o único, mas assim, em casa mesmo tinham mais torcedores do Vitória, né? Então acho que fui um pouquinho na Mas, contramão aí. mas essa da Tricolete é uma história maravilhosa Bom, o que é, né? O que é realmente a vida, né? Porque realmente isso de ser pioneira, de criar realmente uma torcida, uma ala feminina, é muito bacana saber isso, poder estar conversando, porque hoje é isso, hoje tem, né? Tem núcleos de torcedoras femininas, o Internacional tem um núcleo de torcedoras femininas, mas nós estamos falando de 2023, 2022, 2020, tu estávamos falando de final dos anos 90, possivelmente, né? É muito legal poder estar compartilhando esse momento com uma tricolete original fundadora. É um momento histórico para o Golcast. Torcedora do Bahia. bom isso, gente. E agora eu quero do livro. Né? Eu quero mais detalhes do livro. A Eduarda falou no início, tu falasse agora há pouco do livro, mas como foi unir histórias do futebol, histórias do cotidiano, a paixão, o fato do jornalismo como narrativa? O que tu pode nos falar desse livro tão importante nessa cultura feminista de olhar o futebol? Ou feminina, melhor, de olhar o futebol? Então, o de Trivela foi exatamente isso. Eu queria lançar a biografia, né, do Bejoca. Eu falei assim, tem histórias interessantes que seria porque o Bejoca, para quem não sabe um pouquinho da história dele, ele tinha esse histórico, né, desse jogador rebelde e hoje ele é pastor evangélico. E para escrever o livro, eu fui assim de culto, né, até vítimas na época dele. Então, meu sonho era lançar aquilo como Garrincha, como o outro Afonsinho, os Jogadores Rebeldes, e colocar o Beijoca também, né, do Bahia, também nessa prateleira ali. E aí surgiu essa oportunidade de escrever um livro contando outras histórias que se somassem a essa história do Beijoca. E aí eu conto no Dito Velho e Sem Firulas, por exemplo, o dia que eu conheci Pelé. Aí eu já começo que o nome do capítulo é Um Homem de Três Corações, porque no dia que eu o conheci, lá na Cinearte, quando ele chegou, e aí ele chegou para mim e falou assim: Você é baiana? E aí eu cheguei para ele e falei assim: Sim, mereci, rei. Aí ele olhou assim: Mereceu? Eu falei assim: que para nascer na Bahia tem que merecer, né? Brincando, porque baiano é informal, gente. Então, baiano leva tudo na brincadeira. A gente perde um amigo, mas a gente não perde a piada.
E aí ele riu e ele falou: Ah, eu achei bem legal isso, porque eu também costumo dizer que eu sou um homem de três corações, né? Então surgiu esse capítulo contando essa história, contando até, né, como eu tive esse primeiro contato com os vídeos dele. E é mais como se fosse uma conversa informal mesmo, é formato de crônicas. Eu tenho um capítulo também dedicado ao futebol feminino. O futebol é coisa de mulher, o segundo capítulo. E eu conto exatamente assim como se eu tivesse um sonho e de repente eu estivesse jogando com Marta, com Formiga, e aí eu acordei, entendeu? E aí eu conto o papel das mulheres, eu conto as mulheres são importantes no futebol, que até a mãe do juiz, por exemplo, né, enfim, a mulher ela tem um papel e eu vou contando a minha relação com o rádio, com o jornalismo, com o estádio, a minha paixão pelo Bahia. É, a minha experiência quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vou contando tudo no livro, nesse livro, né, que tá aqui, de Trivela, Isso em Firula, que eu lancei em 2010. Ah, que Mas legal. eu já vou dar um spoiler aqui para vocês, que agora em 2024, eu terminei o Donas do Jogo, que vai ser meu segundo livro, e vai ser exatamente agora com outras histórias e as mulheres como protagonistas. E eu vou contar a história dessas mulheres que eu entrevistei, do programa, enfim, tudo que está acontecendo agora no momento. Era para eu ter lançado na Copa do Mundo Feminina, só que eu perdi meu pai em junho, então deu aquele baque, eu tive que dar uma segurada, né? Enfim, e aí eu terminei o livro em 2 semanas e vou lançar em 2024, que aí vai ser o meu segundo livro e vai ser dedicado para as mulheres mesmo no esporte. Legal, vem coisa boa aí. O Golcast sempre tem spoiler, a gente sempre adianta alguma coisa legal aqui. Agora, me diz uma coisa, qual é a tua entrevista dos sonhos? Eu não sei, porque não sei, eu acho que talvez a minha entrevista do sonho ainda esteja para uma coisa que, sei lá, eu entrevistar a primeira presidente da FIFA. Não, Ó, sei lá, eu acho que isso daí é porque realmente hoje o que eu vivo, o meu propósito é ver as mulheres em cargo de liderança. Então, assim, eu acho que o sonho olhar para a Confederação Brasileira de Futebol ou uma nova liga aqui presidida por mulheres sei lá, eu acho que é o outro patamar, porque nos outros E, setores a gente já vem provando, já vem demonstrando, né, todo o nosso trabalho e eu acho que eu estou e, nesse momento e, para a e minha entrevista ser há quanto tu achas que nós estamos desse sonho de ter uma mulher gerindo a Confederação Brasileira de Futebol, a FIFA, a Conmebol ou uma liga de clubes? Nós temos hoje uma mulher comandando um dos maiores clubes do futebol brasileiro, a Leila Pinheiro. Nós temos algumas mulheres comandando clubes menores, mas enfim, já teve tu no tem, Flamengo também, uma presidente já mulher. teve no Flamengo. Qual é a tua perspectiva, assim, como jornalista, conhecedora, historiadora, de há quantos anos tem alguma perspectiva para isso ou não? essa é a pergunta de 1 milhão, né? Não tem, de fato Por a isso gente que não eu sabe, a fiz, gente não. por isso que eu fiz, porque se tu acertar, eu capaz de eu jogar na tua aposta. Exatamente, você jogou isso para mim, gente. A gente tá aqui, nós queremos, primeiro a gente tem que ser as donas do jogo, porque aí a gente vai decidir. Porque tem que saber o que é que os donos do jogo, né, estão decidindo ali, né, o que é melhor, né? Enfim, eu espero que não demore muito. Você citou muito bem aí a Leila Pereira, tivemos a Patrícia também, presidente do Flamengo. E a Leila, assim, como gestora, né, que ela, enfim, os números não mentem, que ela vem fazendo com o Palmeiras, ela está escrevendo um capítulo muito importante na história do clube, como mulher, muito bacana a gente ver isso, e a prova realmente que a mulher, ela pode dar essa qualidade é, num clube de futebol, né, em uma liga tão machista como é a nossa, e já dá uma esperança para a gente. A Leila Pereira, você citou muito bem, é uma esperança, porque ela está num grande clube do futebol brasileiro, tem muitas outras, mas ela está no Palmeiras, um time que a torcida cobra muito, está enfrentando muitas coisas que a gente está, né, acompanhando e enfrentando como uma mulher.
está brigando como uma mulher. Então, isso é muito, muito bacana e muito positivo. Então, eu tenho esperança sim, porque se eu não tivesse esperança que a gente pudesse igualar isso, eu nem levantaria da cama. Então, eu espero que realmente a gente possa ter muito, mas muito em breve mesmo, mulheres gestoras. Eu acho que a gente está se preparando para isso. Você vê os cursos hoje, estão até no esporte mesmo, futebol, tem muitas mulheres interessadas, mulheres estudando futebol. Então, eu acho que logo menos vamos ter coisas muito bacanas aí. Eu queria fazer o registro aqui, já foi entrevistada no Golcast aqui a Michele Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol, que a Verdade. gente trouxe ela no mês das mulheres e realmente como você falou, né, num estado do Nordeste, ter uma mulher presidindo uma federação é algo digno de nota, de importância e de relevância. Sim, que venham outras, né? Na Federação Baiana de Futebol tem a gestora também, a Thaís, que vem fazendo um trabalho muito bom, desenvolvendo um trabalho bem, bem legal, até com a modalidade de futebol feminino. É, enfim, também é bom a gente pontuar que existem, essas mulheres existem, tem muitas aí. Eu acho que realmente a gente precisa ter essa oportunidade, participar mesmo, mostrar nossa visão, contribuição, que eu acho que o futebol e o mundo fica muito melhor com essa diversidade. Eu acho que eu vejo como muito, muito positivo. E o futebol fica, sem dúvida, menos tóxico, né? Agora, vocês acham que a Leila recebe mais pressão por ser mulher também? Ou porque faz parte mesmo daquele dia a dia ali do Palmeiras, enfim, né, de uma torcida que é exigente? Se eu falar que, enfim, é óbvio que a maneira, porque a maneira que a crítica é direcionada para ela. A gente está falando assim, pressão é sim, porque esse futebol, gente, é pressão. A gente sabe que se você vai até para o jornalismo esportivo, a gente sabe que a gente vai enfrentar, a gente sabe que o público ali que está ali é paixão, então eles não estão muitas vezes pensando, né, racionalizando. Então a gente tem que colocar isso em jogo. Mas é claro que por ser mulher, sim, porque os comentários, as críticas ali que eu vejo mais direcionada ela como mulher do que como gestora, porque tem coisas que ela fala ali nas coletivas que muitos homens no próprio mesmo, falando de cartolagem mesmo, né? Falar assim, dos cartolas antigos, se eles falassem, pode ter certeza que seriam reis. Nossa, ele teve coragem de inventar, de falar de torcida organizada, de falar aquilo que a gente sempre teve vontade de fazer, de falar, mas ninguém nunca teve coragem. Mas a mulher, aí fala, é arrogante, nossa, ela é arrogante, ela é prepotente porque ela falou que o dinheiro, não, ela está sendo isso, aquilo, porque ela não está investindo em contratações. Então, eu falo, poxa, a mulher, ela está gerindo. Você não queria um futebol profissional? Empresa? A gente falou isso há tanto tempo, agora a gente está com o SAF, mas você está indo uma conversa bem antiga, e aí quando a pessoa chega para profissionalizar um clube, pega um clube como o Palmeiras, né? É, aí simplesmente está fazendo o certo, é criticada fortemente por conta disso. Então, claro, é óbvio que o peso para ela é muito maior e para a gente sabe que é sim, mas como é que a gente combate isso? Com o trabalho, né? É isso, o que nos resta é isso, com o trabalho, fazendo, e eu acho que a Leila está fazendo muito bem isso. Se ela sair amanhã do Palmeiras, ela vai deixar o legado, já está aí. Então, já está, não precisa ficar provar muita coisa hoje, né? Acho que o trabalho está sendo feito e é legal porque também abre oportunidade para outras mulheres também, né? Então, assim, olhar para ela como referência, ver o que ela enfrentou, o que ela encarou, porque o mundo corporativo, na verdade, é uma pressão. Então, assim, o mundo das mulheres que a gente já nasce preparadas para a pressão, porque o mundo é machista, não é só o mundo do futebol. Então a gente precisa ter essa pressão, a gente já entra com esse peso, porque ninguém vai ficar passando a mão na cabeça e falar, não, é assim mesmo, não. Vai falar assim, o que você está fazendo aqui? Vai para o seu lugar, tem lugares mais fáceis. Não, não é esse o papel, vai todo mundo querer achar o papel para gente, o lugar para gente, e a gente tem que pegar e sentar na mesa e falar, é daqui eu não saio, é aqui que eu quero sentar, é esse bolo que eu quero comer também, tudo bem, vai ter partes mais amargas, tudo bem, beleza. Mas a gente aprende, engole um choro e vai. Então, vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais disso. Um momento agora a gente precisa, mas chega um momento que eu acho que realmente já não vai precisar tanta luta,
né, tanta batalha, porque vai ser realmente, aí vai ser o normal, como você colocou bem, né? Não vai ser mais um novo normal, vai ser o normal. E vai ser, pelo menos é o que eu sonho, né? O que eu idealizo. Eu também, assino embaixo com você aqui e vou te dizer que eu adoro ouvir a Leila. Eu não vou nem julgar se está certo, se está errado, eu não me interessa nesse momento. Eu adoro ver o jeito que ela se posiciona e marca a presença do jeito dela, empoderada, com as convicções dela e com o poder que ela tem, né? Eu acho que isso é muito legal. Então, eu Aliás, eu Eu vou até só. aproveitar essa audiência aqui, e vou responder Obrigado, a pergunta do obrigado. Norton. Já vou colocar assim, eu não vou me esperar apresentar aqui, não. Minha entrevista é a Leila. Então, tá ela que está aqui. Então, Leila. oh! Que legal! A Leila foi jornalista também, né? Então, assim, então, a minha entrevista hoje, com certeza, é a Leila, que ela não foi ainda minha dona do jogo. Eu já entrevistei a Cris Gambaré do Corinthians, já entrevistei outras mulheres gestoras, mas falta a Leila, vai ser a cereja do bolo. Eu espero que isso aconteça em breve. Ela seja minha dona do jogo também, conte essa história dela, essa trajetória dela. Então, vai ser a minha entrevista de sonhos, Leila Pereira. Tá respondido, tá bom, não? Arrasou! Não, Arrasou demais. aliás, eu só ia fazer um comentário aqui. Eu acho que nesse aspecto da lei, acho que tem muitos ciúmes mesmo dos homens por tudo isso que a Eduarda falou em relação a ela. Eu acho que para parte da comunidade masculina do futebol ter que aguentar uma figura uma figura que não, né, uma personalidade como a Leila Pinheiro é muito complicado. Eu acho que tem muito ciúme, sim, da posição, do poder que ela tem, da forma como ela coloca coisas. E então, assim, acho que ciúmes aí é uma palavra que eu colocaria aí nesse quadro. Com certeza, porque olha, eu vou te falar, que poder dessa mulher. Que seja a tua próxima entrevistada ou um dia a tua entrevistada dos sonhos. Vamos torcer para isso. E se o Golcast puder ajudar nesse sentido, aí, Leila, tá aqui, ó, já que te colocamos na cara do gol. Você é a dona do jogo, então, por favor, mostre aí para você essa entrevista. Su, você é um espetáculo. Fala, Norton, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia dizer que foi muito legal, como eu imaginei que a gente faria aqui uma conversa muito bacana, histórias incríveis, muito legal mesmo, e é sempre muito bom ter a presença feminina aqui trazendo. Eu noto que as mulheres têm muito mais energia quando falam que os homens que a gente entrevista aqui. Eu estou com essa percepção, não sei por quê. Me parece que tem mais uma Tanto amor energia. envolvido, eu acho. É É, muito amor é, envolvido. Ai, coisa boa, né? Eu vou ser bem sincera aqui. É difícil a gente ver mulheres do jornalismo esportivo que se mantiveram na carreira por tanto tempo, tendo começado lá atrás. Muitas ficaram pelo caminho, desistiram, porque realmente é puxado, né? Acabaram fazendo outras escolhas que talvez foram mais fáceis ou estavam ao alcance. Então, eu fico muito feliz de te ver, Su, e te ter aqui no Golcast, porque eu acho que você passou muito pelo que eu passei também, e eu me vejo muito em você, né? Desse caminho duro que a gente enfrenta, que as mulheres que amam o esporte, especialmente futebol, enfrentam. E eu me vi muito em você hoje aqui. E que bom, né, que a gente está olhando para trás, vendo que a gente não parou e que vem mais mulheres aí pela frente. Você é um exemplo e parabéns aí pela tua trajetória, viu? Fiquei muito feliz de ter você hoje aqui. Gente, que delícia. Coisa vai muito massa. Esse bate-papo, Eduardo, eu falo a mesma coisa, assim. Eu queria ter te encontrado lá atrás, né, para aqueles momentos que eu precisava chorar. A Segurasse gente assim podia a ter se mão, falando, ligado, Su, porque eu acho que não tinha nem WhatsApp no nosso tempo. para a gente poder xingar, né, juntas, e aí depois passar tudo, né? Seria muito, muito legal, mas que bom que a gente está aqui, né? 2023, a gente está falando de futebol, falando de jornalismo esportivo em um outro cenário. Que maravilha a gente falar que tem uma mulher que está causando incômodo na Série A do Campeonato Brasileiro, mas é um incômodo assim, porque ela é uma excelente gestora, né? Então, é esse o incômodo dela, é o incômodo dela. Então, é muito bacana, realmente. Eu falo assim, o que a gente está vivendo hoje, acho que é um sonho materializado da nossa geração. E é muito bacana. E a gente saber que as outras que estão chegando, elas vão encontrar
um caminho, né, muito mais pavimentado, muito mais fácil, e que, graças a Deus, que bom que a gente continuou na luta, que a gente não desistiu, e que legal, né, e essa isso que o que o futebol trouxe para a gente, então é muito, muito bacana. Eu queria agradecer mais uma vez ao Norton, a você, a todos vocês por essa oportunidade de a gente estar aqui contando. Nós, como jornalistas, a gente está sempre contando a história, né, dos outros, né? E é até difícil, a gente fica meio até desconfortável, né, nessa posição de estar contando um pouquinho da nossa história, porque a gente quer levar informação, a gente quer contar a história das outras pessoas. Então é muito bacana a gente contar também um pouquinho da nossa trajetória. Eu espero que sirva, assim, que inspire, que ajude também a outras meninas e que encorajem também essas que desistiram. 2023, hoje a gente tem a internet, né, esse mundo digital também que nos dá autonomia também para a gente criar, a gente levar qualidade. A rede social está precisando de qualidade, de informação, e é bacana, né? Espero que muitas também retornem aí para a gente poder somar essa força aí, a gente criar uma ala também da nossa geração, vai ser massa. Obrigada, viu? Muito, A muito Tricoletes legal. versão 2, Tricoletes Nicolette, versão rede social. mas eu não posso Muito fazer se bom, você. tá? A Tricolete Duda é. 4K. Não, mas aí eu já vou dar uma sugestão. Faz um nome aí que envolve todas as torcidas, as mulheres de todas as torcidas. Vai ser legal. Muito Pois bom. O é. Golcast é muita inovação, gente. Adorei, adorei. É. Pô, O homem tudo já de pensa bom lá pra na gente. frente. Que legal, que linda história tua. Obrigada por compartilhar aqui com a gente. Sucesso, que você leve essa voz linda aí muito longe ainda, tá bom? Obrigada aí, sucesso. Obrigada. Valeu, gente. Que legal. Esse é o nosso GoCast, o podcast da Go Manage, que fala de futebol de um jeito diferente. E você, já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast Go Manage. Toda terça tem um episódio delicioso, como essa fatia de bolo aí que a Su falou. Então não perde o nosso GoCast. Te inscreve. Um beijo e a gente se vê.